Fala galera do YouTube, beleza? Paulo Mandu. Estou com a evaporadora da Consul. Esse aqui já é a Facility, tá? É um outro modelo já, você vai ver as características dele. Muito bacana. Vou mostrar para vocês aí partes e peças, defeitos comuns que acontecem só nesse evaporador, tá bom? Antes de mais nada aí, se você chegou agora, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações, beleza? É um gesto simples, muito fácil aí, não vai gastar nada seu aí. Se precisar comentar alguma informação, pode comentar aí, se eu tiver à disposição eu vou te responder, beleza? Vamos seguindo com o vídeo. Esse aqui é o modelo da Consul Facility. Esse é o novo modelo, tá vendo a displayzinha aqui embaixo? Diferente daqueles Bem-Estar, né? Foi um padrão aí há muito tempo usado aí pela Consul. E aí eles mudaram para Facility. Controle remoto que utiliza esse daqui, ó. Você apertou, o equipamento liga no automático 26 graus. Você pode pressionar o tubo, que aí ele desativa todos os sensores da máquina, funcionando na velocidade alta e sem configuração de set point. Você quer apagar os LEDs que apresenta aqui, ó, você pressiona essa tecla aqui e vai apagar. Temos o botão Time, que você configura o tempo de uso do equipamento ou o tempo para ligar, certo? Temos aqui, ó, a função de velocidade de ventilação, baixa, média e alta e automático, que você configura as temperaturas, menos, mais, e aqui tem um botão oscilar, que a aleta defletora ela vai ficar subindo e descendo, oscilando. Temos aqui, ó, as funções de bom sono, ó. A Consul já deixou tudo praticamente fácil para você. Você está em noites frias, você pressiona aqui, ó. Se o seu equipamento for quente e frio, ele já vai, ó, deixar configurado para 30 graus. Se as noites forem quentes, 23 graus. Se for muito quente, 18 graus. Então aí ele vai configurando a temperatura automaticamente, subindo a 1 grau a cada 1 hora e vai mantendo essa temperatura de um conforto para você poder dormir tranquilamente. Aqui atrás também tem as funções, ó, que você pode prever aqui, as principais, né, que você pode usar. Ok? Galera, o controle remoto eu finalizo. A gente vem para o manualzinho aqui para a parte de dimensões da máquina. E a gente tem essa daqui, que é o modelo 9000 BTUs, que é o CBW09, tá bom? O CBE é só frio e CBW quente e frio, tá bom? Tem todas as informações aqui, ó, que a gente pode encontrar. De 7 a 9000 BTUs, você pode ver que as dimensões são a mesma, tá vendo? Então o painel carenagem é o mesmo de 7 para 9. Então a gente já consegue prever essa diferença aí, tá bom? Aí já na de 12 já muda. Na de 12 vai para 850, sendo que a de 9 é de 780. CBX externa, CBW interna. Beleza, galera? Com isso aqui a gente finaliza essa parte de dimensão da máquina. E essa máquina ela tem esses detalhes aqui. Ela tem esse canto aqui, ó. Tá vendo? Ela tem um relevinho aqui, ó, que sobe. Ó, se você olhar, ó, tem a aleta defletora. Tem um painel display que é nesse lado direito, certo? Aqui no lado direito não tem nenhuma informação. Aqui do lado esquerdo tem a etiqueta da Procel, tá vendo, ó? Que informa o consumo energético do equipamento, que é o Imetro. Então aqui a gente já consegue visualizar o modelo interno, que é o CBW09A,
e a unidade externa, que é a CBX09A. Então não pode confundir, sempre lê aqui, ó, interna e externa. Tem uma classificação A de 17,10 kW/mês. Então, com essa informação aqui, você vai lá no site da Procel ou da Enel ou da Copel, você consegue já simular o quanto você vai gastar mensal durante a hora de consumo. Se você só consome das 10 da noite até as 4 horas da manhã, você já vai ver quanto que você vai gastar há 30 dias usando no mês aí. Modelo quente e frio, então quando tiver calor você consegue utilizar na refrigeração, e quando tiver frio você utiliza no aquecimento. Galera, a gente vai seguir aqui pro modo limpeza de filtros para a gente visualizar. Bom, para a gente seguir na limpeza dos filtros é muito simples, muito bacana, é muito fácil, muito. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vem aqui e aqui nesse lado aqui, a cavidade aqui embaixo, tá vendo, ó? Aqui, e desse lado aqui direito também tem uma cavidade. Você levanta, ó. Ela é meio ruim de levantar, não sei porque colocaram essa cavidade aqui, mas é meio chatinho de abrir, ó. Pode ver, ó. Então na verdade, ó, vou deixar aqui para nós testar, ó. Tô colocando os 4 dedos aqui nessa pontinha e o dedão embaixo, tá vendo, ó? Então eu forcei, ó, o dedão para baixo, os 4 dedos para cima, e esse lado a mesma coisa, ó. E subiu. Já levantamos aqui a tampa, também conseguimos ver a etiqueta, ó. Tá vendo, ó? Com o modelo da evaporadora CBY09A BBNA, todas as informações do equipamento, você encontra tudo aí, certo? E a parte elétrica, para dar elétrica, sempre tomar cuidado, galera, antes de efetuar qualquer procedimento no equipamento de ar condicionado. Você deve desligar a energia, tá bom? Desliga da tomada, desliga do disjuntor. Nunca opere o equipamento com energia, que você pode tomar um choque. Aí aqui, para a gente efetuar a limpeza dos filtros, vamos lá, dar uma afastadinha aqui. Você vem, ó, levanta aqui, já destrava e puxa o filtro para fora. Esse filtro ele tem uma largura de 27 centímetros e tem um comprimento total de 35 centímetros. Tomar cuidado aí na hora de comprar. Ambos os filtros são iguais, tanto para a esquerda quanto para a direita, certo? E temos também o filtro EPA. É só o filtro EPA aqui, ó. É só aquele refil, não tem suporte. Então você retirando aqui ele, ó, você aspira ele. Se tiver muito sujo, você tem que trocar. Conforme o fabricante oferece, a cada 6 meses de utilização você trocar esse filtro, tá bom? Então ele tem uma dimensão de 22,5 por 5 centímetros. Aí você consegue utilizar. Esse é o bactericida, e tem o preto, que é o carvão ativado ou carvão ativo. Você pode comprar ele também aí. Se você encontrar com maiores dimensões, você pode recortar ele do tamanho aqui de comprimento. Você pode recortar e utilizar ele aqui, que vai funcionar tranquilamente. Lavou o filtro, retire isso aqui primeiro. Retire o filtro EPA antes de lavar. Não pode lavar o filtro EPA. Lavou, secou, coloca novamente.
Evite usar o equipamento sem o filtro. Por quê? Se você utilizar sem o filtro, o equipamento ele vai acabar puxando as impurezas do ar, vai penetrar na serpentina, vai passar por ela e vai grudar na turbina, causando bloqueio da turbina, e aí não vai conseguir ventilar, você não vai sentir ventilando aqui. O equipamento ele vai trabalhar sem a sua função adequada, vai trabalhar aí sem eficiência, vai consumir só energia e não vai te dar resultado. Então prestar muita atenção. Vem com o celular aqui, ó, com a câmera do celular ou com a lanterna do celular, você visualiza se sua turbina está bloqueada. Se estiver bloqueada, você vai ter que chamar um técnico para desmontar e fazer o procedimento. E o procedimento vai ser o a seguir. Agora vamos partir para a segunda parte do vídeo, tá bom? Vamos seguindo.